pessoal, voltei e com muitas novidades. Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa atividade onde as crianças podem montar palavras usando pregadores. A minha sugestão é que vocês escrevam a palavrinha no papel e aí a criança vai montando. Tem um saquinho para colocar os pregadores, uma meia argola aqui na frente, ó, que dá para encaixar. Na próxima aula eu vou ensinar o saquinho. E um detalhe, essa parte externa é tecido. Como eu não achei o feltro estampado com motivo marinho, fiz a aplicação do tecido no feltro da Super Certo. Assiste essa aula até o final para você aprender essa técnica. Essa atividade faz parte desse projeto que eu vou ensinar aqui no canal. Gente, olha só o nosso amiguinho aqui dentro. Tem a opção de vocês venderem as atividades individualmente, como essa pastinha, ou assim, ó, todas essas atividades vocês podem montar uma pasta e fazer o projetinho individual. A apostila com todos os moldes e medidas já está à venda através deste telefone que está aparecendo aqui no vídeo. Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo ao Manual do Artesanato. O meu nome é Lidiane e por aqui eu ensino a fazer várias técnicas. E se você, assim como eu, é apaixonado por esse mundo de trabalhos manuais, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e, por favor, curte, comenta, compartilha. Desde já eu agradeço. E vamos deixar de conversa, vamos lá aprender a fazer o nosso peixinho, nossa primeira atividade de muitas, hein? Vou ensinar tudo que tá aqui dentro. Vamos lá! E na aula de hoje nós vamos usar tesoura, caneta permanente, caneta que apaga, linha invisível, cola branca, cola de silicone, meia argola, botão imantado, um fiozinho, pode ser barbante ou este aqui, que na verdade eu desmembrei de um cordonê. Vejam só esse cordãozinho que tem 3 fios, eu desmembrei e ficou assim. Mas vocês também podem usar o fio de cetim ou até mesmo o barbante. Pregadores, tampinhas, um olhinho, esse aqui ele é móvel, sinhaninha, alça, pode ser sintética ou de algodão, e os feltros que já estão tratados. Aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a fazer isso e também tem um vídeo onde eu ensino a deixar os tecidos mais resistentes ou impermeabilizados. Na verdade, a gente não pode falar impermeabilizado porque eles não ficam impermeáveis, né? Mas é porque eles ficam mais resistentes. E vou aproveitar, vou deixar um vídeo também onde eu dou algumas dicas de como trabalhar com a linha invisível. Vou deixar tudo aqui nos cards e na descrição do vídeo. Vou começar montando o cenário na parte interna. E para isso eu já tenho tudo recortadinho. Eu vou colar essas pecinhas e depois costurar. Eu vou costurar apenas na parte superior, porque embaixo eu vou costurar quando eu for adicionar a capa. Além de colar, eu já fiz as costuras apenas na parte superior. Agora eu vou montar os matinhos aqui embaixo, ou as algas, como vocês preferirem. Vou colocar a sinhaninha também para dar um charminho. Vou montar de um lado e do outro. Tomem cuidado para vocês não colocarem nada aqui no meio, tá? Então, o ideal é dobrar para ver onde fica o meio e não colocar nada nessa direção. Quando vocês forem montar essa parte, uma dica é colocar sempre os mais escuros na parte de baixo e os mais claros em cima. Outro detalhe é na hora de colar. Vocês não precisam colar toda a figura, até a metade mais ou menos já é o suficiente. E lembrando que nós vamos costurar essa parte de baixo, tá? Então não coloquem muita cola nessa área, ok? Vou acrescentar também esses enfeitinhos, olha isso, gente, essas conchinhas. Aqui tem um furinho, ó, então eu vou costurar. Tomem cuidado quando vocês forem adicionar essas pecinhas muito pequenininhas, porque são crianças que vão manusear. Então, tem que costurar muito bem costuradinho e eu já vou mostrar uma dica também bem legal de segurança.
botõezinhos costurados. E a dica que eu queria mostrar para vocês é essa aqui, ó. Além de costurar muito bem, passar várias vezes a linha, eu passo cola também no fiozinho que resta. Deixo ele esticadinho e passo bastante cola. E para o nosso peixinho, nós vamos precisar de todas essas pecinhas. As duas partes vocês vão fazer dessa maneira. Um recorta, o outro vai pegar um pedaço de feltro e vai apenas riscar. No molde tem um pontinho, esse pontinho vocês vão furar apenas nessa parte maior, tá? Neste aqui não fura nada, é só nessa parte que vocês apenas riscaram. E o olhinho nós vamos posicionar dessa maneira. Lá no Instagram também tem um videozinho onde eu mostro como recortar, fazer esse vazadinho e colar o olhinho, tá? Então, depois que vocês posicionarem o olhinho, vão pegar o fio, meu fiozinho está aqui, e vão fazer as seguintes marcações. No meio primeiro, fiz uma marcaçãozinha. Depois, a partir dessa marcação, fiz mais uma de 10 centímetros e depois marquei 10 centímetros. Então, primeiro meio, 10 centímetros, depois 10 centímetros, ok? Aí, vocês vão passar essa pontinha neste buraquinho. Se ficar muito difícil, passa um pouquinho de cola, espera secar e aí a ponta vai ficar bem durinha. Vocês vão montar dessa maneira. A marcação do meio está aqui e os 10 centímetros aqui, ó, em cima da linha. A mesma coisa do outro lado. A marcação de 10 centímetros está em cima dessa linha. Agora, nós vamos passar cola nessa área, colar aqui em cima e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Depois, eu vou costurar toda essa área e, por último, recortar, tomando todo o cuidado para não cortar o fiozinho, tá? Quando vocês forem recortar, puxem o fiozinho para frente, desse jeito, e aí é só recortar. Eu já tenho esse passo adiantado. Vejam só como ficou, ó. O fiozinho tá aqui, o outro também ficou costuradinho. Na parte de trás, eu já passei as tampinhas, furei e passei o fio. Deixa eu mostrar como que eu furei a tampinha, senão vocês vão falar que a tia não mostrou como que fura a tampa. É muito fácil. Se vocês tiverem uma ferramenta como essa, facilita e muito. Mas se não tiver, usa uma faca, um prego, podem até esquentar o prego, fica mais fácil também. Então, aqui é muito fácil, como eu falei, gente, ó. Se vocês quiserem, podem marcar o meio. É bem facinho de furar a tampinha. Vejam só, já tá furada. Então, foi isso que eu fiz aqui. E fiz um nozinho na parte de dentro, tá? Confesso que essa tarefa é mais difícil do que furar a tampinha. Mas vamos lá, com calma a gente consegue. Ó, só faz uma voltinha lá dentro da tampa. Passa o fiozinho aqui, ó. Segura. Tenta deixar o nozinho rente ao furo, tá? Agora, vou pegar nosso cenário de novo. Eu vou até marcar o meio, para não fazer nada de errado. Como vocês acabaram de ver, marquei o meio, prendi o fiozinho usando um alfinete e também marquei a tampinha. Marquei só a metade dela, dos dois lados. Agora eu vou marcar mais ou menos aqui no meio. Vou marcar direitinho para os dois ficarem na mesma posição. Então, eu já passei o fio e agora eu vou amarrar na parte de trás. Como vocês viram aí, fiz o nó e depois colei as pontinhas que sobraram do mesmo jeito que eu fiz com os botõezinhos, ok? E agora o nosso cenário está pronto, vamos fazer a capa. A nossa capa vai ser bem diferente. Eu vou usar tecido que também está tratado e o feltro. Eu vou colar este tecido no feltro. Se vocês não quiserem colar, vocês podem costurar.
fazer um quilt, fazer uma telacê ou simplesmente usar um feltro estampado. Eu vou colar usando a cola branca, um pincelzinho e uma espátula para esticar e não deixar nenhuma bolinha de ar se formar, ok? Deixa eu só proteger minha bancada. Dicas importantes. Vão passando a cola aos poucos. Outra coisa, posiciona o tecido e depois vocês vão posicionar o feltro em cima do tecido. Porque assim a gente consegue visualizar a quantidade de tecido que está sobrando, porque com ele nós vamos fazer um acabamentinho bem bonitinho aqui. E usem a espátula para esticar, ficar bem lisinho, sem nenhuma ruguinha, sem nenhuma bolinha. Alguns probleminhas que podem acontecer ao colar o tecido no feltro. Primeiro deles, vocês vão colar, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. No dia seguinte, tá tudo enrugado. Meu Deus, o que eu fiz? Primeiro, pode ter sido pouca cola. Segundo, você passou a cola bem passadinho, mesmo assim ficou enrugado. A cola secou antes de você colar o tecido no feltro. O que vocês podem fazer é passar o ferro bem quente. Onde tiver cola, o tecido vai esticar e vai permanecer coladinho. Onde não tiver cola, ele vai voltar a enrugar depois. Então, tomem cuidado na quantidade de cola. Passem tudo. Claro que vocês não podem exagerar, porque pode acontecer de manchar o tecido. Aí, minha amiga, se manchou o tecido, é difícil. Se você manchou o tecido e você viu na hora, tenta passar um paninho molhado, que às vezes você consegue recuperar. Mas se a cola já estiver seca, vai ser muito difícil retirar essa marca. Eu já passei por essas experiências na cartonagem e na forração de caixas com tecido, que são técnicas bem semelhantes dessa que a gente está fazendo, ok? Eu não vou terminar de fazer esse passo porque eu já tenho adiantado. Olha só, esse já tá bem coladinho. Olha o barulhinho, escutem o barulho, né? Fica bem durinho mesmo. Agora eu vou fazer esse acabamento interno. Primeiro, vou fazer as partes maiores e depois as laterais. Mas antes disso, eu vou cortar esse excesso na diagonal. Quem faz cartonagem e tiver aquela ferramenta que se chama fio de cabelo, pode usar nesse momento. Aqui nos cantinhos, o ideal é passar um pouquinho de cola para colar tecido com tecido e leva um pouquinho desse tecido para dentro, tá? Para quando a gente fizer isso, ele não ficar aparecendo do lado de fora. É só dar uma empurradinha para dentro, tá? Se ficar alguma ruguinha aqui na parte interna, não tem problema, porque depois a gente vai colocar a parte interna da atividade. Não esqueçam que vocês têm que colar os lados opostos, né? As laterais, para depois fechar. Essa técnica é ideal para quem tem aqueles feltros que não são de boa qualidade, que tá lá guardado, ou então tem uma cor que não usa muito, vale a pena fazer uma experiência. Agora, eu vou posicionar as alças. Vou marcar o meio, depois do meio, vou marcar 3 centímetros para um lado e 3 centímetros para o outro. Na alça, eu marquei 3 centímetros da pontinha para cima, fiz isso nas duas pontas. E aí, eu vou posicionar dessa maneira, ó. A marcação tá aqui e eu vou posicionar a alça para fora da marcação. E aí, vai ficar desse jeito. E eu acabei esquecendo de colocar a meia argola, que é onde nós vamos pendurar os nossos pregadores. Então, para isso, eu vou precisar de um tecidinho no tamanho de 5 por 8. Vou dobrar ao meio, depois dobra a pontinha até o meio, a outra também, e faço mais uma dobra, vai ficar assim. E aí, é só passar uma costurinha. Eu passei a costurinha dos dois lados.
E aí, é só acrescentar a argolinha. E eu vou colocar na alça, aqui, ó. Vocês têm a opção de deixar ela pra baixo ou fazer igual o que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar pra cima, tá? O saquinho que eu fiz, eu achei que ele ficou muito alto. Então, eu vou deixar pra cima, ok? Deixei 1 centímetro pra dentro e aqui tem 2 centímetros pra fora. Então, eu vou costurar em toda a volta. Eu ainda não vou fazer essa costura, porque ela vai ser feita na hora que a gente for adicionar a parte interna da atividade. Vou passar um pouquinho de cola de silicone no meio, só para não sair do lugar. Costuradinho, vejam só que a meia argola fica para baixo. E lembrando que eu vou ensinar a fazer o saquinho para colocar os pregadores. Mas se vocês não quiserem essa opção de colocar um saquinho com o mosquetão, podem fazer um bolso na parte de trás. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu ensino a fazer o bolso atrás das atividades. Eu vou deixar alguns aqui nos cards. Eu quis trazer a opção do saquinho para ser um diferencial, algo a mais para ensinar a vocês. E agora eu também vou mudar um pouquinho o fechamento. Tem uma aula onde eu ensino a fazer o jogo educativo das maçãs. E lá eu ensino a fazer um fechamento externo. Nesse vai ser diferente, eu vou fazer interno. Então, para isso, eu vou pegar a parte interna, vou marcar o meio e depois 2 centímetros de fora para dentro. A minha marcaçãozinha já está feita aqui. Vou pegar o botãozinho imantado e vou aplicar essa parte primeiro, aqui, ó. Essa parte que a gente chama de macho, tá? Que tem uma bolinha. Então, eu uso a travinha de segurança para marcar. Vou posicionar nessa marcação e aí vou riscar dos ladinhos. Com a ajuda de um desmanchador de costura, vou fazer a abertura. Vou posicionar a travinha de segurança e com a ajuda do cabo da tesoura, eu vou dobrar essas perninhas para fora, tá? E aí, eu vou posicionar a outra parte, né? Que é a fêmea. Para isso, eu vou fazer um truquezinho aqui que eu sempre faço. Pego um pouquinho de cola. Vou por aqui, ó. E aí, eu vou marcar. Assim, a gente tem o lugar exato de onde colocar a segunda parte do fecho. A marquinha ficou aqui e agora é fazer o mesmo procedimento. Por último, vamos adicionar a capa. Pode passar um pouquinho de cola de silicone, só para não sair do lugar. E aí, é só passar uma costurinha em toda a volta. Tudo costuradinho. Deixa eu fechar. Os pregadores, deixa eu mostrar aqui. Eu escrevi com a caneta permanente, coloquei a letra maiúscula e a minúscula também. E essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha. Segue a Tia Lide lá no Instagram, é @Manual do Artesanato. E lá no Facebook, a página Manual do Artesanato. Um beijo e até o próximo vídeo!